Tele Brasil Notícias. Olá, está começando a sua edição semanal do jornal Tele Brasil Notícias, sempre com as informações na medida certa. E nesta edição falaremos dos aposentados que não terão pagamento suspenso ou bloqueado por falta de prova de vida. Também estaremos abordando aqui em São Paulo a Prefeitura de São Paulo e a proibição do serviço de transporte de passageiros em motos por aplicativo. E estaremos falando também da questão de turismo, os passeios e visitas à famosa Lagoa Azul, lá na praia de Maragogi, que é em Alagoas, que estão suspensos. Tudo isso e muito mais nesta edição do Tele Brasil Notícias, feita especialmente para você. Então, vamos a ela. No ar. Tele Brasil Notícias. E começamos a edição 2025 do jornal Tele Brasil Notícias, falando dos aposentados que não terão pagamentos bloqueado por falta de prova de vidas. Um alerta importante para os aposentados e pensionistas, então, é esse. Atenção, porque o INSS suspendeu por 6 meses a possibilidade de bloquear pensões, aposentadorias e benefícios de quem não tiver a prova de vida. Então, atenção, você que é aposentado, sim, aposentados, não vão ter o pagamento suspenso por falta da prova de vida. É uma atualização, inclusive, do sistema. Vamos observar com mais detalhes. Bom, para começo de conversa, vamos entender como é que funciona a prova de vida hoje, porque ela passou por mudanças, né? A prova de vida ela é anual e desde 2023 ela é feita por cruzamento de dados e é de responsabilidade do INSS, ou seja, a pessoa ter que ir presencialmente a uma agência do INSS ou uma agência bancária para provar que está viva não é mais obrigatório. O INSS ele recolhe informações de instituições públicas, como instituições financeiras, quando o cidadão realiza um empréstimo com reconhecimento biométrico, ou quando faz um saque de benefícios também com identificação biométrica, ou ainda quando comparece ao INSS para realizar algum serviço, entre outras formas. Mas, de acordo com o próprio Instituto, esse sistema de cruzamento de dados, ele não consegue alcançar ainda 100% dos beneficiários. Por isso, o INSS, então, vai fazer um melhoramento desse sistema, vai buscar parceria com outras instituições para conseguir alcançar todos os beneficiários e não ser mais obrigado a convocar as pessoas para provarem que estão vivas presencialmente. Bom, enquanto não acontece essa melhoria no sistema, o INSS, ele então determinou essa suspensão do bloqueio dos benefícios para todos os beneficiários que não conseguiram passar pela prova de vida. Muito bem, vamos falar agora de telhados e a questão das energias solares. Telhados cobertos por placas de energia solar, se você observar bem, é uma coisa mais comum. Então, ver telhados com essas placas de energia, ou mesmo a geração fotovoltaica, além das residências, empresas também estão adotando a geração local para reduzir os custos nas contas de energia. E junto a setores comerciais e também de serviços, que inclusive já são responsáveis por praticamente 1/4 da potência instalada no Brasil. A instalação de um sistema de geração de energia solar por meio de placas fotovoltaicas e conversores foi uma decisão que essa empresa de abrasivos em Guarulhos, na Grande São Paulo, tomou em 2020, depois de 40 anos no mercado. O investimento se pagou em 4 anos e os impactos foram positivos. Redução de custo, de energia e também pensando na parte sustentável, do nosso negócio. O diretor da empresa responsável pelo planejamento e implantação do sistema de energia solar diz que a procura pelo serviço tem aumentado. Nós tivemos aí, antes da pandemia, em torno de 200% de crescimento ao ano no mercado nacional. Então, o fotovoltaico, por exemplo, hoje é a segunda fonte, de energia do Brasil, no ponto de vista de volume, de sistemas implementados, comparados ao sistema hídrico na matriz energética do nosso país. Então, a procura ainda é escalar, a gente tem aí uma demanda muito grande, uma oportunidade muito ímpar de crescimento no setor.
Pequenos e médios empresários impulsionaram o crescimento da geração solar em outubro no país em 35%. De um lado, você tem o aumento das tarifas de energia, eles vêm subindo acima da inflação nos últimos 8 anos e, portanto, tem pesado cada vez mais nos orçamentos das empresas. De outro lado, você tem o custo da tecnologia caindo ano a ano, né? À medida que a tecnologia se desenvolve, evolui, os equipamentos vão ficando mais baratos e, portanto, o tempo de retorno do investimento ele vai ficando cada vez mais atrativo. Empresas que fazem geração de energia elétrica podem entrar para o mercado livre de venda de energia. A gente registrou a migração de quase mais de 23 mil consumidores novos no mercado livre. E 77% são pequenas e médias empresas. E o que as empresas buscam, além dessa liberdade de escolha do fornecedor, é questão de preço, né? Então, traz uma economia, que aí essa diferença ela pode investir no seu próprio negócio, e também a questão de muitas empresas que estão voltadas para a sustentabilidade e querem ter um selo de compra de energia renovável. Vamos agora então falar das pessoas mais pobres que têm 3 vezes mais chances de desenvolver problemas de saúde mental, como a questão da ansiedade e a depressão. É o que aponta o relatório das Nações Unidas sobre economia do burnout. A síndrome então de burnout, ou a síndrome do esgotamento profissional, que resulta de situações de trabalho desgastantes, e até mesmo o burnout foi incluído neste ano numa nova classificação internacional de doenças no Brasil. Mas a síndrome já fazia parte então da lista da Organização Mundial da Saúde desde 2022. Vamos conferir. A jornada múltipla com 2 empregos, 12 horas diárias de expediente, mais os estudos e o cuidado de 2 filhos pequenos, desgastaram o Alexandre ao ponto de ele não conseguir saber a função das cores do semáforo. E a família, nessa hora, elas estavam atravessando. Eu consegui brecar em cima da família, porque eu não sabia qual era a função do farol. Ele está tratando ansiedade, depressão e a síndrome de burnout. Na hora que eu ia trabalhar, era uma situação horrível, porque eu esqueci uma coisa, esqueci a outra. Minha mente começou a me sabotar o tempo todo. O relatório das Nações Unidas cita a obsessão pelo crescimento econômico como causa para a pandemia de saúde mental, um mal que afeta principalmente os mais pobres. Segundo a ONU, esse cenário de precarização causada pelo trabalho sob demanda acaba sendo uma grande fonte de depressão e ansiedade. Ela individualiza, né, excessivamente a relação laboral. E daí vem a ideologia, vamos dizer assim, do mérito exclusivamente baseado no indivíduo, né? Nos seus talentos, na sua super capacidade de se autossacrificar. O resultado é a produção, né, de um ódio, né, de um descontentamento com o próprio trabalho. No Brasil, de cada 10 trabalhadores, pelo menos 3 sofrem com o burnout. O país é o segundo com mais casos diagnosticados no mundo. O Alexandre buscou ajuda e, assim como ele, quem está em situação de sofrimento psíquico deve procurar atendimento. Eu estudei sobre o assunto. É que o tempo vai passando e a gente vai achando que a gente é muito forte. Vamos agora então falar da inteligência artificial, porque uma pesquisa do Google e do IPS mostrou que os brasileiros estão entre os que mais usam a inteligência artificial no mundo inteiro. E a utilidade dela tem sido de diversas áreas, como a questão do próprio trabalho, a educação, o lazer. E foram ouvidas 21 mil pessoas de 21 países diferentes, além de mais conectados à inteligência artificial. Na questão dos brasileiros, são também os mais otimistas quanto ao uso promissor deste tipo de inovação tecnológica. A inteligência artificial está presente em todos os lugares. Vamos observar. A inteligência artificial está presente em todos os lugares. Ela tem se mostrado uma ferramenta poderosa, capaz de facilitar a rotina diária, seja nos estudos, em casa ou no trabalho. Uma atividade que demoraria em torno de 2 a 3 horas, a inteligência artificial diminui esse tempo para 10 minutos, 15 minutos. Consigo finalizar uma tarefa
bem rapidamente. O levantamento aponta ainda que as facilidades proporcionadas por esse tipo de tecnologia têm atraído cada vez mais adeptos, principalmente aqui no Brasil, onde o uso da IA está acima da média global. Enquanto 48% das pessoas no resto do mundo declararam que usam a IA nas atividades diárias, por aqui, 64% já incorporaram a ferramenta ao dia a dia. E a gente usa para tudo, inclusive como guia turístico. Como eu vim para Brasília, eu não moro aqui, né? Eu sou do interior. Aí eu ando pesquisando uns lugares assim que é melhor para estar visitando. Também ele me responde bem. A pesquisa demonstrou também que, por conta da inteligência artificial, 15% dos que responderam ao questionário acreditam que vão precisar achar outra ocupação devido à evolução da tecnologia. O brasileiro também é o mais otimista. 65% consideram o uso da IA promissor, enquanto no resto do mundo esse percentual de fé nessa tecnologia é de 57%. No entanto, o mesmo estudo aponta que, apesar de ser tão útil na rotina dos brasileiros, somos os que menos acreditam que a inteligência artificial está no caminho certo. Aqui, a gente acredita que ainda falta colaboração entre o governo e as empresas de tecnologia nesse tipo de inovação. Pelo conta da inteligência artificial, que hoje quase ninguém consegue distinguir se é ou não, até para ter algum bloqueio, eu não sei como poderia fazer isso, porque eu acho que é uma modernidade bem avançada, né? Eu não vejo como prender e como parar por fator negativo. Eu não tenho noção do que fazer. Vamos agora então falar da íris dos olhos, né? Então, venda de íris. Uma empresa então de tecnologia visa dados biométricos. E é interessante que aqui em São Paulo, uma empresa desse tipo de tecnologia está criando um banco de dados com as íris das pessoas e oferecendo, nesse caso aí, criptomoedas em troca. A Word se instalou no Brasil há 2 meses e, neste tempo, mais de 400 mil pessoas venderam a foto dos olhos para a corporação. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados instaurou um processo de fiscalização para investigar o tratamento dos dados biométricos que foram coletados. Vamos observar. Qual o preço de um dado capaz de identificar uma pessoa e que, ao contrário de uma senha, não pode ser trocado? Esta empresa, que tem vários pontos espalhados pela cidade de São Paulo, oferece criptomoedas em troca do escaneamento da íris dos brasileiros. Muita gente nem sabe direito o que vai ser feito com seus dados, mas veio até aqui pelo dinheiro. Eles explicaram para que vai ser usado assim, essa informação que captaram? Muito mal. Muito mal, explicaram bem mal. Não explicaram muito bem não, mas pra mim não vai fazer tanta diferença. Deu um pouquinho de medo, né, mas... Por que você ficou com medo? Porque vai saber, o povo fazendo clone da gente. O site do projeto informa que os dados são controlados pelas próprias pessoas. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que fiscaliza o cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados, vem monitorando a atuação dessa empresa no Brasil e destaca os riscos da divulgação de dados pessoais sensíveis, como as digitais dos dedos, a retina ou a íris dos olhos. São eles: o uso dos dados para fim não informados, coleta sem consentimento, efeitos discriminatórios, erros tecnológicos que levem à exposição dos titulares e falta de segurança causada por sistemas mal protegidos. Em nota, a empresa diz que está criando ferramentas que as pessoas precisam para se preparar para a era da inteligência artificial, sem deixar de preservar a privacidade individual. Afirma ainda que está em conformidade com a Lei de Proteção de Dados Pessoais do Brasil. Tribuna Livre. O Tribuna Livre de hoje fala da polêmica que tivemos aí durante a semana, que a Prefeitura de São Paulo quer que a Justiça proíba o serviço de transporte de passageiros em motos por aplicativo na cidade. E a ação, inclusive, foi movida na última sexta-feira contra a empresa 99, que passou a oferecer esse serviço na capital paulista. E o município, na realidade, proíbe esse serviço desde 2023, que é o serviço de mototáxi com as pessoas. E
através da prefeitura, ela disse que esse transporte causa risco aos passageiros. Inclusive, em 2024, as mortes em motocicletas cresceram mais de 20% em relação ao ano anterior. A empresa 99 fez as suas alegações e ela alegou que o transporte privado por motocicleta é respaldado pela legislação federal e o município não pode proibir. Já a Prefeitura de São Paulo afirmou que pode regulamentar o transporte por aplicativo de acordo com a Política Nacional de Mobilidade Urbana, o que vai, inclusive, vai continuar aprendendo motocicletas desse tipo de transporte. Porém, saiu já mais uma outra informação, que a Prefeitura de São Paulo pode continuar com esta fiscalização contra os mototaxistas que circulam na cidade de São Paulo. A decisão é do Tribunal de Justiça do Estado. E esse é mais um capítulo, então, dessa quebra de braço da Prefeitura e a plataforma 99. Vamos observar todo esse histórico e detalhes aqui na Tribuna Livre. Isso de mototáxi e desde 2023 estendeu sua proibição aos aplicativos de transporte por moto. A Prefeitura diz que esse transporte causa riscos aos passageiros. Em 2024, as mortes em motocicletas cresceram mais de 20% em relação ao ano anterior. A empresa 99 alega que o transporte privado por motocicleta é respaldado pela legislação federal e os municípios não podem proibi-lo. Já a Prefeitura de São Paulo afirma que pode regulamentar o transporte por aplicativo de acordo com a Política Nacional de Mobilidade Urbana e que vai seguir apreendendo motocicletas que prestam o serviço. Que a Prefeitura de São Paulo pode continuar com esta fiscalização contra os mototaxistas que circulam na cidade de São Paulo. A decisão é do Tribunal de Justiça do Estado. E esse é mais um capítulo, então, dessa quebra de braço da Prefeitura e a plataforma 99. Vamos observar todo esse histórico e detalhes aqui na Tribuna Livre. Além de manter a fiscalização da Prefeitura, a Justiça proibiu a 99 de oferecer o serviço por aplicativo de transporte de passageiros em motocicletas. A Prefeitura considerou essa a primeira vitória da administração municipal contra a 99. A empresa contesta a constitucionalidade da proibição. O decreto atual foi feito no ano passado, mas a cidade tem leis que proíbem o mototáxi desde os anos 90. Em nota, a 99 disse que lamenta a decisão da Justiça e afirma que vai seguir a decisão em primeira instância que não suspendia o serviço. Segundo a empresa, o transporte privado por motocicleta é respaldado pela Constituição Federal e os municípios não têm competência para proibir. Em nota, a Prefeitura cita a decisão da Justiça e diz que tem sim competência para legislar conforme previsto em lei federal. Vamos agora falar do Nordeste e da seca em Pernambuco. Para reduzir os impactos da seca, o governo do estado, então, de Pernambuco declarou situação de emergência em mais de 100 municípios. A medida vai permitir, então, que as emergências sejam adotadas. Vamos observar com mais detalhes as informações aí da TV Pernambuco. A medida publicada hoje no Diário Oficial ampliou o número de municípios em situação de emergência de 94 para 118. O decreto visa diminuir os efeitos da seca nos reservatórios e nas redes de abastecimento de água, que está quase metade, várias cidades já foram afetadas por essa estiagem. Em dezembro do ano passado, o estado já havia decretado situação de alerta para 94 municípios pela mesma crise hídrica. A governadora do estado informou que as equipes estaduais já estão atentas desde o início da estiagem. Aqui em Pernambuco, as zonas rural e urbanas desses municípios são as regiões mais afetadas pela seca. A barragem de Goitá, por exemplo, acumula apenas 4,6% do seu volume total. A
Essa barragem abastece aqui a região metropolitana e a barragem do Agreste, é a barragem de Jucazinho, tem apenas 5,6% de volume acumulado, algo que significa um colapso. As medidas emergenciais já foram implementadas e envolvem o monitoramento dos reservatórios e das redes mananciais e a previsão climática. Vamos agora falar então de veículos. A venda de veículos novos cresceram 14% em 2024. Então, os automóveis e caminhonetes novos cresceram 14% na parte de vendas no Brasil em 2024. Na comparação então com 2023, o dado é da Fenabrave. Vamos observar mais detalhes. Faz um ano que Rubens comprou um carro novo. Ele optou por um modelo híbrido plug-in, que carrega na tomada. Em termos de economia de combustível, esquece. A economia que eu fiz, eu paguei as prestações do carro. Comprei um carro para pagar em 48 meses e paguei em 12 meses. A venda de veículos novos, incluindo carros, caminhões, ônibus e motos, teve um salto de 15% no ano passado. Foram vendidos 4.700.000 unidades no acumulado de 2024. A maior oferta de crédito contribuiu para a alta. Uma taxa de juros que ainda estava mais baixa, né? Enfim, foram essa soma de vários fatores e, claro, uma demanda reprimida aí que a gente sempre vem acompanhando isso há ano no país, né? Com relação a apenas automóveis e veículos como caminhonetes, a alta foi de 14%. No ano passado, foram vendidos quase 2,5 milhões desses veículos. Para 2025, o setor espera uma alta de 7% nas vendas de veículos novos. Na medida em que a gente tenha uma expectativa de redução de taxa de juros e uma continuidade de contratação de financiamentos, isso deverá favorecer ainda mais e permitindo que o setor continue crescendo dentro dos patamares que efetivamente o setor hoje requer. E chegou agora no Tele Brasil Notícias o nosso Momento Jurídico. Momento Jurídico fala sobre notificação. Mesmo sem notificação prévia, seguradora não deve indenizar segurado que ficou muito tempo sem pagar. Mesmo sem notificação prévia, a seguradora não deve indenizar segurado que ficou muito tempo sem pagar, decide terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. Os ministros decidiram que a seguradora pode deixar de pagar a indenização ao segurado que está com as parcelas do contrato em atraso, mas precisa antes notificá-lo desse atraso, para que ele tenha a oportunidade de regularizar a situação. No processo em julgamento, foi contratado um seguro em 2016 com vigência de 5 anos. Mas o segurado pagou apenas 8 das 58 parcelas acordadas no contrato. Em 2019, ocorreu um sinistro e o segurado exigiu a indenização. Diante da negativa da seguradora, o segurado ajuizou a ação de cobrança, que foi julgada improcedente. O Tribunal de Segunda Instância, entretanto, reformou a sentença por entender que a seguradora não comprovou a prévia comunicação ao segurado a respeito do atraso no pagamento. Com isso, a seguradora recorreu ao STJ. A relatora ministra Nancy Andrighi lembrou que a súmula 616 do STJ dispõe que a indenização deve ser paga pela seguradora se ela não tiver enviado ao segurado a notificação prévia sobre o atraso das parcelas. No entanto, neste caso, o segurado, por ser pessoa jurídica, tem conhecimento técnico suficiente para lidar com suas obrigações contratuais. E vamos agora então no Tribuna Livre falar da questão da língua brasileira de sinais, que está trazendo preocupação com os símbolos que estão sendo postados aí nas redes sociais. É uma situação que pessoas que usam a língua brasileira de sinais estão bastante preocupadas com o que os símbolos podem representar quando estão sendo utilizados ou postados nas redes sociais. É que fotos ou vídeos podem ser confundidos com marcas usadas por criminosos ou organizações criminosas. Pior é que está acontecendo isso de verdade.
A TV da Universidade Federal do Maranhão, emissora da Rede Nacional de Comunicação Pública, está apontando a comunidade surda que está preocupada quando a sua forma de expressão diária é afetada e limitada, como neste caso. Shelley é intérprete de Libras e faz parte de uma comunidade que lutou muito para conseguir direitos de acessibilidade. Mas um fenômeno social recente tem trazido preocupação. É que alguns gestos que muita gente costuma utilizar nas redes sociais e que também são formas de se comunicar por meio da Libras estão sendo confundidos com sinais de facções criminosas. Os casos acontecem em todo o Brasil e também aqui no Maranhão. Felizmente, isso é uma coisa muito triste que está acontecendo, porque a comunidade surda ela tem a sua própria língua, tem os seus sinais e está sendo deturpado, né, com alguns símbolos que, na verdade, eles se apropriaram de sinais da língua de sinais e estão usando como um meio de comunicação entre eles, uma comunicação que não é muito saudável. A situação assusta também quem utiliza as redes sociais para compartilhar momentos de lazer com a família e com os amigos. Hoje em dia tu tem que tomar cuidado, tem que saber bem a sua posição de tirar a foto, né? Até tem lugares agora que até roupa, né? O desenho da roupa já também faz parte, né? Isso aí já tá passando do limite. O Carlos antes gostava de postar nas redes sociais, mas depois de saber que alguns sinais que ele costumava fazer apenas para pose na hora da foto se tornaram perigosos, ele agora até tira selfie, mas prefere deixar guardada na galeria do celular. Matando por nada, é basicamente isso, estão matando por nada. O pessoal não pode ter nada a ver com isso e eles só acabam matando. Um dos parâmetros da Libras, de acordo com esta intérprete, é a configuração de mão. É como se fosse a raiz de uma palavra em língua portuguesa, aquele termo que indica a origem do termo. Por exemplo, na Libras, essa configuração de mão que lembra um V é o começo de vários termos diferentes a depender do ponto ou local de articulação. É uma coisa que deve se repensar, deve se combater, porque o surdo tem o direito de se comunicar. Nós, como comunidade, temos o direito de se comunicar e expressar a nossa comunicação para todo mundo. Muito bem, vamos falar então de turismo, os passeios e visita à famosa Lagoa Azul. A gente está falando de Alagoas, que estão suspensas, e isso ocorreu, a decisão, a pedido do Ministério Público Federal da Prefeitura, então, do município, que havia assinado um decreto autorizando o turismo de massa com circulação em 3 catamarãs e também 40 lanchas por dia na famosa Costa dos Corais. Só que a área é de proteção ambiental e ela faz parte da maior barreira de corais e também em biodiversidade do mundo. O pedido foi acatado pela Justiça de Alagoas, que também argumentou que a exploração da Lagoa Azul não estava prevista no plano de manejo da área de proteção ambiental. E também mostra que representa risco à biodiversidade, especialmente aos recifes de corais. A Prefeitura, então, de Marragonge, disse que a regulamentação municipal foi elaborada com base na legislação e que vai recorrer dessa decisão. As outras piscinas naturais do município, inclusive, estão funcionando normalmente. Vamos observar. A Prefeitura do município de Maragogi havia assinado um decreto autorizando o turismo de massa com circulação de 3 catamarãs e 40 lanchas por dia na famosa Costa dos Corais. Só que a área é de proteção ambiental e faz parte da maior barreira de corais em biodiversidade do mundo. O pedido foi acatado pela Justiça de Alagoas, que argumentou que a exploração da Lagoa Azul não estava prevista no plano de manejo da área de proteção ambiental, APA, e representa risco à biodiversidade, especialmente aos recifes de corais. A Prefeitura de Maragogi disse que a regulamentação municipal foi elaborada com base na legislação e que vai recorrer dessa decisão. As outras piscinas naturais do município estão funcionando normalmente. Muito bem, vamos falar então do Cine Teatro São Luís, em Fortaleza, que está sendo restaurado pelos alunos da Escola de Artes. E, inclusive, é um orgulho para eles, uma ajuda bem-vinda. Então, inclusive, para preservar e revitalizar um dos mais importantes espaços culturais do Brasil. Vamos conferir na reportagem da TV Ceará. Raquel é
aluna do curso de aperfeiçoamento em conservação e restauração da Escola de Artes e Ofício Tomás Pompeu Sobrinho. Ela está numa turma de 10 alunos que tem como missão restaurar as paredes do Cine Teatro São Luís. Muito gratificante estar aqui, ter sido selecionada, porque a gente pega um equipamento como esse que tem tanta história, que tantas pessoas já passaram por aqui, e aí saber que, sei lá, daqui 20 anos a gente vai poder vir com nossos filhos e dizer: olha, eu participei do processo de restauro. É muito gratificante, sem sombra de dúvidas. Antes do início dos trabalhos, uma palestra com o arquiteto responsável pela última intervenção no equipamento. A gente tem que passar esse conhecimento para essa turma. Restaurar bem, a gente está restaurando a história e a alma da cidade. Os alunos responsáveis pelo restauro têm um histórico de cursos na Escola de Artes e Ofícios. Essa vai ser a prática do curso de aperfeiçoamento. Essa será a primeira intervenção no equipamento depois que o local virou Cine Teatro, em 2015. Ao longo desse período, foram observadas alterações nas paredes do São Luís e se percebeu a necessidade do restauro. Dessa forma, são 10 anos de funcionamento, de intenso funcionamento, e que a casa vai precisando desse olhar, né, mais criterioso, mais cuidadoso em relação ao seu patrimônio, uma vez que nós somos um patrimônio público tombado. Se deixar o São Luís, tecnicamente, do ponto de vista da sua estrutura, funcionando com a qualidade que ele merece, e retornar para o povo como uma sala de espetáculos, uma sala de cinema e espetáculos, né, mais importante desse país. E como eu falo sempre, tudo que é bom dura pouco. E o Tele Brasil Notícias desta semana agradece a sua audiência no Brasil e em qualquer parte do mundo. Mas antes de encerrar, como é nosso hábito, vamos falar de um dos cartões postais da capital paulista, o Mercado Municipal de São Paulo, que passou por uma enorme reforma. A entrega da revitalização foi feita alguns dias atrás. E isso levou 1 ano e meio depois do prazo inicial. Vamos observar. São 256 boxes no Mercado Municipal de São Paulo, com produtos como queijos, vinhos, cereais, pescados e muitas frutas. Essa uva aqui é uma fruta mais difícil de se encontrar, uma fruta que tem pequenas produção dela. Uma fruta chama chá-charu, uma fruta que não vem muito também. Maracujazinho tem bastante, mas daqui em São Paulo não tem muito. Qual que é? Maracujá do Cerrado, chama Pérola do Cerrado, é um maracujazinho. Mas o que mais atrai os visitantes são as iguarias tradicionais daqui. Tem o bolinho e o pastel de bacalhau e o famoso sanduíche de mortadela. Esse casal da Inglaterra disse que por lá não tem nada parecido e adorou o sabor do lanche. É excelente, mas tivemos que dividir porque é muito grande. O Mercado Municipal de São Paulo foi inaugurado em 1933. A última intervenção por aqui aconteceu há 20 anos. Em 2021, o mercado foi concedido à iniciativa privada. E no ano seguinte, as obras de revitalização foram iniciadas. Foram mais de 2 anos em obras com o mercado em funcionamento, que recebe cerca de 11 mil visitantes por dia. A gente ouve falar só da mortadela e das frutas, mas é muito mais que isso, né? Tipo, é bem legal a variedade de coisas que consegue encontrar aqui. A gente tá achando bem diferente e divertido. A parte externa do edifício também foi revitalizada e em breve começam as intervenções no entorno, incluindo estacionamentos e calçadas. Mas é justamente o lado de fora que ainda preocupa os visitantes. Eu acho que precisa realmente ter um cuidado maior com a questão da segurança, a mobilidade urbana, né, a questão do trânsito, do tráfego. Eu acho que a reforma lá dentro tem que começar também a se estender para o ambiente externo também. A gente tem um bom diálogo, uma parceria, tanto com a Prefeitura quanto com o Governo do Estado. Eles estão investindo bastante na requalificação do centro. É um processo lento, mas que está andando bem, está funcionando e as pessoas já estão percebendo. E esta foi a sua edição semanal do jornal Tele Brasil Notícias, que agradece a sua audiência mais uma vez.
aqui no Brasil e em qualquer parte do mundo, e também a todo o trabalho de nossa equipe de produção e gravação. Lembrando que você nos acompanha através do Facebook ou YouTube Jornal Tele Brasil Notícias, ou mesmo no Facebook A Hora da Notícia. Com estas últimas informações, vamos ficando por aqui, agradecendo a sua audiência. Até lá. Tele Brasil Notícias.